Estou muito feliz com essa última roda, uma roda muito especial. Vou falar um pouco assim, Marina, Barja e Gabriela são os responsáveis pela comunicação visual desse projeto Nordeste Expandido, e vão falar um pouco sobre a construção do projeto gráfico, sobre o catálogo e sobre os conceitos desenvolvidos, pensando o design gráfico no espaço expositivo e discutindo experimentação gráfica, tipografia, prática editorial e universo das publicações. E M. Dias Preto é designer, artista, e vai falar um pouco sobre a sua experiência de criação para a exposição de arte, focando foi o último projeto, no último projeto de identidade visual, que foi a exposição Atlântico Vermelho, que tá acontecendo, né, ainda? Aconteceu já passou em Genebra, na Suíça. Eu vou passar logo o microfone para Gabriela? Barja? Para Barja. E vamos começar. Pode ser esse. Oi, oi, alô, alô. Então, bom dia. Queria agradecer primeiro, assim, aqui a todos que estão, a nossa conversa, ao banco, a Jaque, a Cecília, a equipe de comunicação toda que esteve no projeto com a gente, assim. Foi um encontro bem especial, assim, que a gente teve. Eu me chamo Chacha Barja, eu sou artista visual, diretor criativo e tenho uma empresa chamada Galope. E aí trouxe Marina e Gabi para estarem comigo nesse projeto. E aí, vocês querem se apresentar também, antes da gente começar? E aí a gente vai mostrar aqui a apresentação, falar um pouco do projeto e vamos falar juntas, assim, as três, sobre nossos conceitos e nossos trabalhos. Bom dia. Sou Marina, sou artista visual de formação, mas acabou que fui parar no design gráfico meio sem querer querendo. E é isso, a gente estava trabalhando remotamente juntos e pela primeira vez nos encontramos fisicamente agora para ver, quer dizer, já tinha visto a exposição em Recife, né? É isso, muita emoção voltar para Fortaleza, às vésperas do Dia das Mães, na cidade da minha mãe. Mas eu moro em São Paulo também, e é isso, eu estou em São Paulo, bate até em Recife, Gabi também. Oi, oi. Eu sou Gabriela, eu sou designer gráfica de formação, recifense. E acho que é isso. Feliz de estar aqui, feliz de ver as coisas de pertinho, as peças que a gente fez, e enfim, acompanhei todo o processo também. E é isso, feliz. Então vamos lá, vamos começar. Basicamente a gente traz, nesse começo dessa nossa apresentação, uma pesquisa de um mapeamento histórico, assim, de uma memória gráfica sobre essa identidade. A gente começou a pensar, né, identidade sobre Nordeste, né, Nordeste expandido. E aí a gente traz uma memória gráfica de produção dessa identidade, assim, e de inspirações que não necessariamente vêm do design, né, que podem vir da arte ou de outros objetos ou do cinema, enfim. Mas aqui a gente vai falar um pouco de umas referências que circundaram assim a gente e circundam assim nessa criação da imagem do que é um Nordeste, né? Toda. Então, assim, a gente vem aqui com... A gente vai citar um pouco, assim, mas Rogério Duarte, na produção de cartazes, né? A Luísa Magalhães, nesses cartemas. Falar um pouco mais também... A gente vai mais citando, assim, esse início, assim. É mais para falar o que a gente lembrava, né? E também um pouco para comentar, eu acho que
todo o começo de um projeto de design tem um pouco essa imersão, né? Tanto no universo temático, quanto quais são esses pares, né? O que já foi feito pensando nesse tema, pensando nesse conceito. E acho que isso foi algo que ficou muito forte para a gente. As referências não só do universo do design. Então, como que a gente se alimenta também de coisas que não são só trabalhos de design, né? São referências de todas as naturezas, assim, né? E não só das artes também. Pode ser uma embalagem, pode ser, enfim, tipo estímulos de produções que são muito marcantes historicamente, mas também coisas que estão no dia a dia, assim. E importante também para a gente entender se a gente esse mapeamento de referências gráficas mesmo, para onde a gente apontaria esse caminho, né? Ou se a gente poderia fazer alguma coisa inspirada numa coisa antiga que se falasse muito sobre essa imagem Nordeste, ou não, né? Então fazer esse mapa assim de referências no geral, assim. Aí voltando aqui atrás com a Luísa Magalhães, depois do Movimento Armorial, Alberto Pita, os azulejos bem iconográficos de Caribé, Leonilson. Então a gente começa a mapear assim, o que a gente consegue de diferentes elementos gráficos, né? Aqui um desenho iconográfico ou um desenho de linha, a gente começa a entender para onde a gente iria partir nessa construção do design gráfico e da comunicação. Lembrando de coisas que fazem essa construção desse imaginário, né? A tipografia vernacular, os grafismos Expedito Celeiro. A Lotus Lobo, a gente quis trazer também, uma artista mineira, ela tá com acho que mais de 90 já e tipo trabalhando ainda. E também tem uma questão bem interessante ela usava pedras de litografia com rótulos, enfim, pedras que vieram de gráfica, e ela retrabalha isso com sobreposição, enfim, então também se apropria dessa linguagem mais comercial e faz um trampo autoral em cima De disso. embalagens antigas, né? E aí uma memória afetiva também, né? Com J. Borges, com as bordadeiras de ferro, da cooperativa Arte Ilha. Também trazendo uma questão que o design gráfico ele não precisa surgir do design gráfico, né? Ele pode vir de uma construção de imagem de outros objetos, como uma estilogravura, um bordado ou uma cerâmica mesmo, né? Então a gente pode misturar esses meios para comunicar uma imagem gráfica ou uma história mesmo, né? Então acho que aí a gente tinha o desafio de fazer uma comunicação de uma exposição que é itinerante, que vai estar em todas as capitais do Nordeste e que tem uma multiplicidade de artistas muito importantes com técnicas e meios muito diferentes. Assim. Então a gente tinha que fazer uma comunicação que abrangesse todas no geral. Só uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que eu acho que um desafio também do trabalho de pensar uma identidade visual é que ela sempre vai ser insuficiente, assim, né? Tipo, ela nunca vai dar conta da diversidade que é. Por exemplo, a gente tinha mais de 100 obras na exposição. Cecília pode me corrigir se eu estiver errada, mas assim, é muita coisa, né? E nunca uma marca vai ser suficiente para falar de tudo que o projeto inclui, né? Então é isso, é uma escolha, é um recorte que dá conta de algo que é marcante, enfim. Mas, né, há muitas formas de fazer uma mesma marca, eu acho. Assim. A nossa proposta é uma delas. Né? Eu acho que o grande desafio também é você pensar, pelo menos na identidade, as diferentes superfícies que vão estar nessa exposição, porque não era só pintura, então tinha escultura, tinha... E aí, como traduzir isso, assim? Aí eu acho que Marina coloca perfeitamente, que é um recorte. Não tem como
você colocar tudo, né? É isso. E aí a gente tem esse título que é Nordeste Expandido, Estratégias de Resistir. E aí a gente traz os conceitos que são um território feito de territórios, né, e esse encontro de territórios. A gente queria uma identidade gráfica que trouxesse, que expressasse que ela estava em movimento e que ela estava em expansão, né? Aí a gente começa a falar do território feito de muitos territórios. E aí a gente traz referências, aquelas eram referências conceituais. Agora a gente traz referências práticas. Como que a gente, no conceito, a gente consegue desenhar esse conceito, né, de uma forma mais prática. Aqui a gente tem basicamente um desenho cartográfico em que esses elementos se encontram, né, de formas diferentes. Aqui a gente tem 3 referências como os pontos, os planos e o tracejado, como se fossem mapas ou superfícies que se interferem uma na outra, né? Bom, isso não são produções nossas, né? Claro, são referências que a gente trocou nesse momento de imersão, enquanto, né, a gente estava pensando, antes de começar a desenhar, é o material que nos alimentou para produzir o que de fato a gente fez. E numa pesquisa visual, né? Assim, olhando esse cartaz, o que a gente vê? A gente vê esses pontos como lugares de um mapa. E aí acho que a gente começou a desenhar a partir desses elementos assim que a gente foi encontrando. Ou esse conceito aí a gente vai para um outro conceito que é o em movimento. Então a gente queria que o cartaz ou todas as peças gráficas mostrassem que essa expansão, ela não expandiu e parou, ela está em movimento, ela está expandindo, né? Aí a gente vem com uma referência como se fossem uns frames de uma mancha, né, gráfica. E essas 3 como se fossem linhas sendo traçadas, né? Então a gente olhou, esses cartazes trazem para a gente essa ideia de movimento, né? Então como que a gente trabalha visualmente isso, né? Como que a gente consegue o conceito virar uma materialização gráfica? Tipo, o estático, como é que você representa o estático do design, essa ideia de movimento? Aí uma das coisas é a repetição também, né? Que coloca, assim, das imagens, além de cruzar e tal. E aqui a gente traz esse para falar dessas quebras, né, da mistura de elementos. Então a gente estava com essa ideia de que temos muitas pessoas, muitas produções diferentes, então a gente tinha que fazer ali uma topografia do terreno com elementos orgânicos diferentes, assim. Essas a gente fala um pouco de interseção no geral, né? Então essas linhas elas se encontram. Justamente isso um pouco se repete o conceito que a gente está falando, assim, buscando. Mas é mais para mostrar para vocês o que passa nesse desenho de uma identidade, né? Assim como um todo. Porque é isso também, a gente tinha a questão de serem muitos estados, então foi essa questão primeiro do território, né, de se apropriar dessa linguagem cartográfica e pensar como isso pode ser representado visualmente. E aí, claro, essa ideia de expansão foi bem... eu acho que essas 3 ideias estão interligadas, né? Claro. A questão da cartografia, né, território, movimento e expansão, acho que a gente separou, né, mas são essas imagens também se intercambiam, né? Acho que as ideias se ajudam, sei lá. Nenhuma dessas referências falam em si só o que é uma fala. Isso resume. Não, é meio conjunto que a gente está criando ali um universo, né? Aqui em expansão a gente pensa que a gente tem que ter partículas se movimentando, né?
uma contaminação, um preenchimento, ou esse movimento das partículas se unirem, se distanciarem. E aí a gente, ou se deformarem, né, como essa aqui da direita, e a repetição das bolas da esquerda. Acho que a gente ficou pensando também como representar visualmente essa coisa da expansão, né? Será que é algo que explode, é algo que se espalha? A gente ficou pensando nesses sinônimos, assim, né? Um espalhamento, uma difusão, uma contaminação também, né? De uma coisa com a outra. Isso vai aparecer um pouco mais também na tipografia da marca da exposição, né? E basicamente com esse conceito e essas referências mais gráficas que a gente mostrou, a gente entra num lugar que são partículas de movimento que transformam esse território, né? Então a gente vai desenhar ali como aí a gente mostra o que a gente chegou. Eu acho que depois a gente faz esse link, né? Mas aqui a gente vai falar mais um pouco sobre a retícula e a partícula com outras referências, assim, né? Eita. Também tem uma questão assim que dentro da identidade visual tem alguns aspectos que interagem, né? Então a gente tem a tipografia, né, que é a escolha de uma fonte, ou não precisa ser uma fonte pronta, mas pode ser pensar em que letras vão ser usadas, né, para texto. A gente tem grafismos ou texturas, então nesse ponto a gente escolheu texturas que vieram um pouco desse universo, assim, né, de uma coisa da retícula mesmo, de um aspecto reticulado, granulado, que tem a ver também com essa ideia da contaminação, do espalhamento. E da trama, né? Uma trama têxtil mesmo, né? Isso foi uma referência bem forte pra gente, assim. Eu acho que a gente começou também, entrou nessa da trama, da partícula que vai se juntando nessas narrativas para construir esse Nordeste em expansão, esse Nordeste expandido. Justamente mais uma referência de trama formando imagem, né? São imagens mais gráficas que a gente coloca para começar a entender esse universo, né? E aqui a gente fala um pouco. Eita. Aqui a gente começa a mostrar mais como que a gente chegou na retícula do nosso cartaz. Então, basicamente, a gente pensa, né, que o design gráfico ele não vem só do design, e a gente tem aí um questionamento de produção de imagem, né? Como que a gente gera imagens? Pode ser a partir de uma fotografia, pode ser a partir de uma monotipia, pode ser a partir de várias técnicas de desenho mesmo, né? Aqui a gente acaba fazendo um desenho livre para tentar, a partir daquelas partículas, daquela movimentação, para chegar em testes gráficos para desenvolver a identidade, né? Aí, basicamente, aqui a gente vem de um desenho livre para o desenho reticulado. Aí eu acho que, de novo, a gente volta para pensar como cada escolha, né, como esses elementos todos que formam uma identidade visual interagem, né? Enfim, a gente tem algumas referências de como esses dois elementos funcionam juntos, né? Letras e textura. E, enfim, esse trabalho de Lenora de Barros foi uma referência bem forte, assim, que é um trabalho que está numa revista que chama Código, que é uma revista dos anos 70 que editada em Salvador. E tem, enfim, muito forte esse trabalho com a tipografia, texto e um texto que um pouco se mistura com o fundo, né? Tem um pouco essa brincadeira da luminosidade e até que ponto esse texto é legível ou não. Acho que isso foi uma coisa bem forte para a gente, assim, como usar o texto como aqui acho que dá para ver bem, né?
como usar o texto como uma espécie de máscara para essa textura. E aqui também, de novo, volta essa questão do têxtil muito forte e de como a retícula também está nos objetos do dia a dia, assim, né? Tipo uma retícula organicamente, uma retícula orgânica, sei lá, que existe nas coisas do mundo, assim. Ou seja, aqui a gente está começando a mostrar como que essa partícula que a gente estava falando, que está em movimento, construindo o território, está graficamente desenhando o título da exposição. Então, basicamente, a gente começa a entender como a tipografia se junta a essa retícula, né? A essa areia que vai se desenhando, né? E esse trabalho aqui à direita em cima é de B, que está aqui presente. Tipografia crochetada. Esse também é um trabalho que incorpora a textura de um material que é a sola do sapato. Enfim, e aí produz também um alfabeto a partir das formas encontradas na sola do sapato. Isso para falar também que tipograficamente a gente pode gerar outras linguagens mesmo de como criar uma tipografia, como mesclar a tipografia com uma técnica diferente, né? Um exemplo de aplicação também desse mesmo projeto, né, do alfabeto inteiro. E aí a gente está desenhando essas partículas dentro do título da exposição. Mas aí a gente vai mostrar aqui um pouco do processo desse desenho, falando mais sobre a metodologia do nosso trabalho e do nosso encontro. Basicamente, a gente acredita que o trabalho de design ele pode se abranger em equipe mesmo, em coletivo. Então, a gente faz trocas de arquivo num processo sem ter um ego de criação mesmo. Então, a gente trabalhava junto, trocando arquivo e mexendo no arquivo do outro para justamente criar essa interseção mesmo, né, de pessoas, né? O que eu acho legal e o que eu sempre fico refletindo sobre é quando a gente pensa na profissão, no design, enquanto designer gráfico e tal, de tentar ampliar essas práticas coletivas, porque se você parar para pensar, é um trabalho muito solitário, assim, parte das suas referências, você passa 8 horas do dia no computador e tal, mas o que é que você faz fora disso? As primeiras referências que a gente mostrou aqui não estavam com um gráfico diretamente com cases de sucesso ou coisas relacionadas à exposição. Vem muito de referência, uma referência construída também, assim. A partir dessa prática vai existir seu background e sua história, que não tem como separar, mas muito da construção do que é referência para você, né? Do que você olha, do que você faz, assim. Aí, falando mais do projeto especificamente, eu entrei depois, assim, na parte do catálogo, e é mais isso de compartilhar, assim, de baixar o ego e o que é que a gente pode fazer para dar um resultado melhor, assim. Porque você pensar design tem muito isso do criativo, mas é pensar um projeto, né? Então, é metade, tipo, pensar nas limitações e leiturabilidade, legibilidade, enfim, trabalhar dentro disso, assim. Então, eu acho que quando existe uma prática coletiva, o resultado é muito mais rico, né? Porque é isso de troca e construção mesmo. E nesse momento que a gente está assim, apresentando aqui, a gente está num momento de experimentação gráfica, né? Então, quanto mais a gente experimenta e acidenta esse design com esses encontros, né, de arquivo ou de desenho, tinha um exercício surrealista que era tipo, cada um desenhava uma parte do desenho, né, sem saber o que está sendo desenhado. Basicamente, esses encontros vão sendo desenhados e vão acidentando coisas que é a experimentação gráfica, né? Basicamente, a gente vai mostrar aqui processos mesmo que ficaram pelo caminho, que eu acho legal, assim. Que também a gente tem sempre esse cuidado de, ter leitura,
a cor tá certa, nananã, mas tem um processo ali que é abrir a cabeça e abrir a técnica, né? Eu acho que na parte de criação é total isso, a experimentação, teste. E aí você vai descobrindo coisas, ou então o que rola, que é mais comum é tipo, você tem uma ideia, aí você começa a testar, e aí, não tá rolando, aí vai para outra, assim, enfim. Por exemplo, aqui a gente tinha um título, tipo, comecei a escrever o título, aí depois a gente estourou esse título, né? A tipografia foi se estourando. Aí começa essa ideia, mas ficou pelo caminho, na verdade. Não, eu acho massa porque a gente dificilmente compartilha isso com o público, né? A gente achou legal deixar assim o que não ficou na identidade final, mas assim muitas coisas pelas quais a gente passa antes de chegar no resultado final, né? Enfim, é isso. Geralmente isso não é mostrado. É. E também acho que tem um pouco do que Gabi falou de primeiro de como a gente estava trabalhando junto, um pouco você vê o que a outra pessoa produziu e produz a partir disso. E os problemas também geram outros resultados, né? Então, o que você planejou e não se concretizou, né? Não deu certo, acaba virando outra coisa que pode dar certo, enfim. E aí, basicamente, são testes e essa sobreposição de ideias que a gente foi tendo, assim, e trabalhando. Como que vai ser a retícula? Que cor vai ser a retícula? Que desenho que ela faz? Basicamente, a gente já tinha aqui uma construção que a gente queria usar essa movimentação da retícula dentro da tipografia, e a gente começou a desenhar isso. Essa é uma tipografia com a retícula, né? A gente não falou isso depois, mas aquele desenho que a gente tinha feito à mão e reticulou, depois a gente levou para um site para fazer outra retícula. Então, o design gráfico tem esses meios e métodos que a gente pode estar interligando eles, assim, né? Então, do analógico e para o digital, do digital e para o analógico, uma coisa que a gente imprime ou tira xerox ou muda. Então, tem aí um processo experimental que mistura o analógico com o digital que a gente gosta, né? Mais dessa tipografia se desfazendo. Aí aqui a gente começa a desenhar os nomes, né? Como entender como os nomes de todos os artistas entram, assim. Eu acho que também tem essa ideia do reexistir, que está no nome da exposição. A gente pensou que seria muito forte graficamente também trabalhar o nome de todo mundo, né? Então, a gente quis que isso tivesse presente graficamente na identidade. Os nomes assumem o cartaz, né? A gente tinha essa ideia de trazer os nomes como um grafismo mesmo, né? Depois a gente pode mostrar melhor isso no cartaz. Aí, até pensar assim, no que a gente passou, por exemplo, essas setas, como pensando, estratégia, o que é estratégia? Aí a gente começou a fazer essas setas, pensando naquele cartaz que se movimentava, ou num ícone do azulejo lá do Caribe que a gente mostrou. Então as coisas vão todas se intercalando, na verdade, né? E mais processo. Aqui como se fossem rastros, né? A gente estava nesse resistir, passou por esse momento também que a gente desenha esse título fazendo esse rastro gráfico. E aí processo mesmo, como que essa tipografia se comportava se expandindo, né? Tudo processo. E aí, depois disso, desse processo, a gente começa a fechar aqui agora o que realmente a gente desenhou, né? Então, a gente tinha um desafio de trabalhar com as cores do banco, e aí a gente fechou no cinza com laranja e nesse cinza mais escuro com amarelo claro.
pensando que a gente tinha que trazer a comunicação do banco de uma forma contemporânea, né? A gente estava falando de uma exposição contemporânea e era um desafio trazer uma nova comunicação assim para essa exposição que vai durar e está durando tempo em cada cidade, né? Então a gente faz essas escolhas e vem com esse título Nordeste Expandido, com essa caixa toda blocada e que ela se expande em cada peça que ela faz. Então aqui a gente não tem problema de esticar e deformar essa tipografia. Então, se ela está num formato quadrado, ela vai ocupar o formato quadrado. Se ela está no formato 16:9, ela vai ocupar o 16:9. A gente distorce ela mesmo, assim. A gente quis pensar um pouco a letra como um material maleável mesmo, né? Então, é isso. Pensar a maleabilidade desse título. É como se ele se adapta, né? Dependendo do formato. E aqui, finalmente, a gente chega na assinatura, que foi a que a gente usou para tudo, né? E aí foi curioso, porque a gente foi aproximando as letras e acabou chegando nessa... É que, enfim, amigo, se quiser passar para a próxima, que tem mais contraste. Tá meio difícil de ver, mas a gente juntou as letras um pouco pensando na contaminação entre uma coisa e outra, então, como se as letras estivessem seguindo essa ideia da expansão, né? Tipo, se espalhando e contaminando umas às outras. Então, elas têm um grudezinho entre uma Elas se letrinha. juntam, né? Elas não estão separadas. E aí a gente forma o título e o subtítulo. Então tem essa hierarquia, essa importância. A gente tinha um título grande, né? Que é Nordeste Expandido, Estratégia de Resistir. Mas aí a gente consegue fazer essa diferenciação entre um título e um subtítulo. E importante também falar que a gente tem uma criação de uma assinatura que é como se fosse uma marca mesmo, né? Então a gente tem essa peça, assinatura, que ela ia ter que ser colocada em vários lugares, né? No cartaz, na mídia digital, no impresso, na bolsa. Então a gente precisava de uma leitura importante, como se fosse fazer uma marcazinha mesmo da exposição. Aqui para mostrar que os nomes vêm para serem elemento gráfico mesmo, assim. E aí esses elementos vão se juntando. Então aqui a gente tem a retícula ocupando a tipografia no fundo, em que ela vai se movimentar, né? Então todas as peças têm essa retícula de forma diferente. O título e... Voltar rapidinho. O título e os nomes, né? Então aqui a gente tem um encontro de todos os elementos. Não, as tipografias que a gente escolheu, uma que é, né, mais impactante para o nome principal e a seguinte, que a gente usou essa itálica que está embaixo para o subtítulo e no texto corrido do catálogo também. E aí a gente tinha esse grafismo da retícula que a gente poderia usar em diferentes coisas fora da tipografia, né? A gente tem o cinza com amarelo e o cinza com laranja, e depois a gente faz um encontro das três cores, né? Que aí a gente conseguiu mais movimento deles, né? Porque aí a gente tem uma camada de cinza, uma camada de laranja, uma camada de amarelo, e movimenta ele quase de uma forma viva, pegando fogo, assim, de tipo... essas cores elas vão se desenhando, né? E conseguindo fazer formatos e manchas diferentes no preenchimento da tipografia. Aí aqui a gente vai falar um pouco dos formatos e suportes assim que a gente tem muito diferentes. Então a gente começa a mostrar aqui para vocês o resultado final mesmo, né? Então aqui a gente tem o cartaz, a gente começa com os digitais. A gente fez um cartaz frente e verso.
E aqui a gente mostra como aí aqui era o cartaz do seminário e um convite. O amarelo era o convite. Então, como que nesse sistema de tipografia, grafismo, cores, a gente cria uma comunicação para cada coisa. A gente tem aí o cartaz principal e o laranja vira o cartaz do seminário e o amarelo vira o cartaz convite. E aí, para mostrar aqui também como o Nordeste expandido, como a gente tinha falado, ele vai se transformar em cada peça. Mostrar justamente isso, a questão da marca e como que a gente abre isso para as mídias digitais. Então a gente tem aqui posts de artista, posts de obra, os posts do seminário, contagem regressiva. Então foi um projeto bem rico assim de peças diferentes, né? Com um cuidado de como que esses elementos todos vão viver em todos esses formatos, né? Como que a gente consegue fazer essa diferenciação, né? A gente tinha essas cores digitais, mas aí quando entra no catálogo já tem essa questão, né? Ao mesmo tempo que é um projeto muito rico, mas ele é muito desafiador por conta desses diferentes suportes, assim. Tipo, você pensar no impresso vai sair daí. Tipo, não é um projeto que fica no digital, sabe? Enfim, acho que mais para frente a gente vai mostrar as placas e tal. Então ele é gigante. Agora a gente entra no impresso, nos impressos. E esse era o cartaz impresso da exposição, que é aquele ali, que está ali, né? Aí mostra a blusa, a bolsa, justamente isso. A gente tinha que fazer uma marca, né? Não só uma assinatura da exposição. Então a gente tinha esse cuidado. Aí depois o folder, que a gente justamente cria esse sistema cromático. No folder ali a gente tem uma divisão por dias. Isso a gente estava falando da exposição de Recife, do seminário de Recife. E aí a gente entra no catálogo como uma última peça impressa, né? Aí aqui a gente traz umas referências de catálogo, só para a gente entender a que catálogo a gente vai fazer. Antes de começar a falar das referências, eu acho importante pensar tipo no catálogo, assim, se tipo no objeto. Eu vi até a postagem de um dos artistas, que é Heitor, que está expondo assim de quando ele recebeu o catálogo, que aí ele falou o primeiro contato que ele teve com obras de arte, sei lá, Monet, era de abrir os catálogos da casa da mãe dele. Então, de como isso é construído, de como o impresso, principalmente da geração da gente, de como isso é impactante, assim, porque o impresso vira memória também, né? Porque é algo que você guarda. Então, é interessante a gente partir desse ponto mesmo. Então, é um catálogo da exposição, vai ser um recorte, mas vai ser algo que vai guardar e que vai ficar. Então, acho que é especial, assim. Eu estou falando isso, posso falar de uma maneira romântica, porque por conta dos impressos, mas eu acho legal de refletir. Gabi entra no projeto muito para trazer esse catálogo, assim, sendo uma pessoa do editorial, e entra para, enfim, somar nesse catálogo. Não, eu cheguei, a identidade estava fechada já, né? Assim, então eu venho para fazer esse desdobramento e pensar nessa parte do impresso. E aí a gente coloca algumas referências, né? Essa referência tem uma fonte que a gente usou, tem a referência de cor também. Essa daí é uma publicação, é um livro, e aí é mais para a gente refletir do livro objeto, do que fica. É uma referência legal também, porque tem a questão do mapa, né? Ele vem embrulhado, ele vinha no tecido de serigrafia com o mapa de Recife. E é isso, assim, pensar também muito no manuseio e também na fotografia estourada, né? Da página dupla ali. Aí a gente começa a pensar no grid, né? O grande desafio que também foi falado no início, mas pensar que são obras com tamanhos
completamente diferentes, são obras, tem escultura, tem quadro. Como é que isso vai se comportar no grid? E nos spreads mesmo, né? Quando você abre de um lado tem uma coisa, do outro lado tem outra, e essa comparação entre as obras, né? Uma obra de 1 metro e uma obra de 10 centímetros, não sei. E pensar na publicação como um movimento, assim, você vai passando as páginas, vai entendendo aquela história, mas como é que você continua de uma forma fluida isso, assim? Como é que você representa isso nos respiros das páginas e enfim. E também tem a questão da informação. É um catálogo, então, beleza, está dividido em 3 partes. Como é que isso vai estar na página sinalizado, né, do lado? Tem o nome do catálogo que vai se repetir. Também pensar na publicação, no tamanho da publicação quando você abre, onde seu dedo fica para não tapar a imagem que você está vendo. Então, pensar nessas coisas também, assim, do tipo, onde seu dedo fica centralizado, não tapar a informação que vai estar na parte de cima. A gente optou de que ficasse na parte de cima. E aí é isso, esse exemplo mais de formato, algumas referências, porque é um catálogo que ele não é quadrado, né? E aí, mais ou menos, como ficou. A capa do catálogo. Capa, e os spreads do meio, assim, a gente traz uns exemplos do que a gente fez. Essa é uma abertura de capítulo, né? Então a gente volta a estourar o título trazendo essa referência ao cartaz. Aí já os spreads, né, as páginas, então tem isso que eu falei das informações nas laterais, então tem isso do ponto do capítulo e também as informações das obras, né, do artista e aqui a gente tem essa diferença de uma obra que tem 1,50 por 1 e uma obra que tem 50 centímetros, né? Aí por isso que a gente optou de fazer um grid por cima e no canto e redimensionando esses encontros, né? E reduzindo, né? Daí é outra que são 3 de tamanhos completamente diferentes e como é que fica na página. Daí essa tem a questão do respiro e as páginas que a gente conseguia ocupar com um único artista, porque aí também dependia da quantidade das obras de cada um, né? E também as fotos completamente diferentes, porque é isso, você vê um quadro e aí você vê depois uma escultura com um fundo branco, né? Então, obviamente, vai ser uma página que tem mais respiro e como é que a gente faz, né? A gente foi fazendo esse encontro também, né? A gente achou interessante. E tentando definir alguns padrões também, assim, tipo essas obras de escultura com fundo branco. Então, a gente ocupava 2 páginas, sempre, assim, geralmente. E materialidades bem diferentes, né? Também era abraçar essa diferença, né? Realmente. Essa a gente assume, tipo, ela ocupa as 2 páginas, mas ela vai estar dividida, né? Na publicação. E é isso, é mais uma vez do movimento e como essas imagens se comportam. E aí, chegando no final, assim, do processo como um todo, a gente vai para o espaço, né? Como que essa comunicação gráfica que a gente criou, a gente vai botar ela no ambiente expográfico, né? Aí a gente fala um pouco de como o design gráfico ele vai se comportar no espaço, né? E aí a gente projeta aqui o título da exposição Nordeste Expandido, com o seu subtítulo e os nomes, né? Então a gente volta a trazer os nomes de todos os artistas para a parede principal da exposição. Aqui para a gente mostrar... Aqui a gente mostrando o layout digital e depois como ficou. Essa é em Recife. Eu adoro esse exemplo porque é isso, você faz toda a construção de cartaz, tipografia, não sei o quê, e aí você começa a pensar nisso na escala humana. Então, você joga para o físico, refletindo e pensando nisso, assim, né? Nessas... E aqui a gente tem o título pintado à mão, né? A gente queria esse letreiro manual, era uma ideia
E é isso, né? Essa ideia vem daquela imagem gráfica do lettering que a gente tinha colocado lá no começo, né? É, Eu acho que essa parte de pensar o texto no espaço físico é bem desafiadora, porque são escalas muito diferentes, né? A gente tem desde a da etiqueta, esse era o modelo de etiqueta que a gente usou em Recife, e é isso, pensar nesses tamanhos em relação à leitura, qual é a posição que a pessoa vai estar para ler, qual é a altura disso na parede. Isso tudo é bem, enfim, é muito importante pensar e prever isso antes de ir para o espaço, né? Por isso que a gente tem alguns recursos para fazer isso, né? Pensar qual é a altura do olhar, então pensar num padrão mais ou menos, né? Uma altura confortável para o texto estar colado na parede, essa legenda, qual que é o tamanho do texto, não pode ser tão grande nem tão pequeno. a gente já tem parâmetros disso, assim, de outros trabalhos ou de pesquisa mesmo, né? E aqui só para mostrar o como foi em Recife, essa questão do espaço, o cartaz numa plotagem grande, ou aqui como a gente viu digitalmente atrás do telão, e a montagem lá de Recife, mostrando lá no fundo o painel dos nomes e do título, só para a gente entender, né, a escala humana como ficou. E é isso. A gente fecha aqui essa apresentação assim da comunicação. Obrigado por ouvirem a gente e pela presença. Olá, bom dia, quase tarde. Eu sou M. Dias Preto, eu sou uma bicha de descendência negra e indígena, tenho 1,70 de altura, tenho pele escura, nariz largo, boca larga, cabelo enrolado e cortado quase que em formato de uma coroa e volumoso. Eu estou vestindo um kimono azul claro, uma calça e uma blusa de azul marinho e uma sandália preta. Eu sou artista visual, de formação sou arquiteto urbanista e no meio disso tudo eu entrei no design gráfico. Ou, na verdade, eu já era designer gráfico dentro da arquitetura e, enfim, fiz uma pós voltada para design gráfico e design digital e hoje em dia eu trabalho é, bem mais voltado com design para exposições, né? Também sou expógrafo, então também desenho a questão da expografia. E dito isso, agora eu vou começar a falar um pouquinho do projeto da Atlântico Vermelho, que é uma exposição que aconteceu na sede da ONU, em Genebra, Suíça. E foi um projeto maravilhoso que chegou para mim com um prazo bem curto. que aí a gente vai se virando nos 30 para fazer acontecer. E aí o processo de conceituação dele explicando um pouquinho do pensamento do Atlântico Vermelho. Atlântico Vermelho é uma frase, né, que vem de uma obra de Rosana Paulino. E aí o curador, que é Marcelo Campos, ele começa a refletir, né, esse Atlântico, essa passagem pelo Atlântico, como é que foi feita essa passagem e esse símbolo, né, de dor, de sofrimento e tal, a partir desse lugar aí, dessa trajetória de sequestro mesmo que aconteceu. E aí, quando eu chego para fazer esse projeto, eu obviamente sou muito afetado por tudo isso, assim, né? Então, o texto dele me afetou bastante e o meu trabalho enquanto artista visual é um trabalho que toca muito todas essas questões de diáspora, de descendência e tal. E aí, eu tive que voltar dentro do que eu vinha produzindo nos últimos anos e pensar, né? Por exemplo, eu trago como referência uma obra que eu fiz em 2021, que é uma instalação que eu faço uma sobreposição de água
sobre uma pintura que simbolizava, sei lá, ações escravocratas séculos atrás. E aí, nessa ação de sobrepor a água, eu penso a água como um elemento de cura, um elemento de lavar. Eu sou filho de bombeiro. Então, desde criança, eu aprendi basicamente primeiros socorros. E se existe uma ferida, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é lavar. Então, para mim, a água ela tem muito essa simbologia de lavar. Então, ao mesmo tempo que o projeto ele está trazendo esse Atlântico, essa água, enquanto esse transporte trágico, eu comecei a pensá-lo como um elemento de cura. E essa obra que eu fiz lá atrás falava exatamente disso. E falava também de sangue, de manchas e... Enfim, eu ia escrevendo e aí se criou vários textos que eu ia lendo, e no período eu estava sonhando muito como se eu estivesse em fuga. Era um período de pandemia e eu estava em fuga, e essa fuga ela estava muito atrelada a um navio negreiro. E aí, quando me traz esse nome Atlântico Vermelho, eu vou direto para essa obra que eu fiz lá em 2021. E aí eu começo a pesquisar dentro dos meus HDs fotografias de água. Eu sou de Fortaleza, Ceará. Eu tenho uma relação muito forte com a água. Eu digo que eu não consigo morar em outro lugar que eu não tenha um mar perto de mim. E eu comecei a fotografar aos 13 anos de idade. Hoje eu tenho 29. E eu fui pesquisando dentro dos meus HDs essas fotografias de água. É claro que o projeto está falando do Atlântico, ele está falando do mar. Mas eu fiz questão de trazer outras águas também. Então tem água de cachoeira, de outros corpos hídricos no geral. E ir pensando essas texturas dessa água. E aí eu começo a fazer texturas aquáticas, que eu basicamente parto dessas primeiras fotografias, que eu fiz questão de pegar fotografias que tivessem muita textura e que também tivessem força, porque eu entendia que era um projeto que ele fala dessa água também quase que como um sangue. E aí eu começo a pensar nisso, né? A modificar a coloração dessas fotografias e começo a brincar com a justaposição delas, com o espelhamento, com outros processos. E aí eu vou criando esse outro mar, né? Que é um mar que ele também simboliza a dor, mas que simboliza essa cura. E aí, a partir dessas texturas, que eu vou pensar uma sobreposição logo depois. Mas antes disso, eu também pensei em ilustrações para falar sobre esse Atlântico Vermelho, para falar sobre essas referências. E aí eu desenho primeiro um navio que eu chamo que é o navio retomada, que são corpos dentro de um navio, obviamente fazendo uma volta ao território africano. Nesse desenho eu tenho um sankofa, que é um símbolo adinkra, também africano, que fala sobre uma certa retomada também. E tem esses corpos pretos, que posteriormente, eu acho que no próximo slide, aqui dá para ver, eu desenho esse corpo preto que eu chamo de Em Busca de Si, que eu faço questão de deixar esse buraco no meio do peito, simbolizando esse sequestro e simbolizando esse roubo, né? Que por mais que a gente busque, sempre tem uma sensação de que falta. E aí eu começo com o navio retomada, faço baobá, que é uma planta com significado extremamente importante, e também, na época, eu estava lendo sobre processos que aconteciam antes de pessoas escravizadas entrarem em tumbeiros. Basicamente, elas andavam em volta 3 vezes de uma árvore, que, se eu não me engano, é a árvore do esquecimento, e depois disso, elas eram levadas para esses navios,
E aí já se sabia que não retornaria mais. E aí eu trago o baobá logo com o significado de força e também de retomada. E aí eu também trago alguns grafismos. Esses grafismos eles são baseados em obras da própria exposição, que a gente pode, eu acho que lá na frente, quando eu mostrar o catálogo, a gente consegue ver direitinho. E aqui, novamente, eu pego emprestado algo que eu já fiz no passado, que é o desenho do tracejo de rios. E aí eu trago o Rio Nilo e o Rio Amazonas. E a gente entra na tipografia. Essa é uma exposição que, além do título em português, eu também tinha que colocar o título em inglês e francês. Então, era um pouco difícil de você imaginar isso, assim, de cara. E eu já tinha ido para a imagem das águas, para as texturas aquáticas, e eu sabia que elas iam ter uma força e que elas iam chamar a atenção pela cor, pela forma, pela textura. E aí a tipografia eu escolhi ser mais simples, porque ela precisava ser forte, presente, de fácil leitura e que capturasse a pessoa rapidamente. Essa exposição ela foi uma exposição que aconteceu dentro de um fórum e aí meio que as pessoas estavam mobilizadas para ir ao fórum e a gente precisava chamar a atenção delas de alguma maneira. E essa simplicidade dessa tipografia era para facilitar essa chamada ao público. Aí eu já entro logo nos produtos. Isso aqui é teste para a identidade visual aplicada para as redes sociais. E aí, nesse momento, eu começo a fazer sobreposições de obras, na verdade, fragmentos de obras, para não evidenciar a obra inteira, sobrepondo o título e os grafismos também. Os grafismos eu fui colocando muito de leve, muito tranquilo, porque eu acho que poderia ficar um pouco demais. Aí, novamente, teste também para as redes sociais. Ali eu tenho um pouquinho de texto sobre Marcelo Campos e Gisele de Paula. Marcelo é o curador e Gisele a expógrafa. Aqui seriam testes para cartaz. Mais um pouquinho. E aqui era uma ideia de catálogo, que já mudou bastante. Porque uma coisa é quando você pega a lista de obras e você imagina que vai ser de uma forma, e outra é quando a exposição acontece, tudo já aconteceu, e você recebe o material para trabalhar. E aqui outros produtos, né? Uma camiseta e uma bolsa. Também é uma exposição que vai ter uma circulação. E esses produtos, eles são sempre uma novidade, na verdade. Eles vão chegando aos pouquinhos. E aqui foi o modo que nós escolhemos ocupar o espaço, né? Não era um espaço muito grande, mas existia essa entrada que a gente poderia trabalhar de uma maneira para chamar a atenção do público. E eu sou uma pessoa que desenha também estampas. E eu tenho uma ligação forte com a moda. E o tecido, para mim, ele também simboliza essa fluidez. E aí veio a ideia de construir esses 2 bandeirões de 9 metros para marcar essa entrada da exposição. E ele serviu assim como esse pano de fundo para todas as falas, todas as fotos. Era uma ótima entrada para a exposição. O catálogo, ele até esse presente momento não sei se ele vai ser impresso. Então eu tive uma certa liberdade de desenhar com muito espaço livre de página, que a gente sabe que na vida real, quando vai ser impresso, isso muda.
E aí eu vou mostrar. Isso é o primeiro projeto. Vai modificar várias coisinhas. Eu vou passando bem rápido, só para vocês terem uma ideia. E eu estou mostrando muito mais para vocês verem a própria exposição e as obras dos artistas. Foram 21 artistas negros, negras e negres brasileiros. Do Ceará nós temos uma artista, que é a Maria Macedo. E mostrando aí, né, que foi essa exposição. Que foi uma exposição de duração rápida, né? Ela aconteceu de 15 a 26 de abril. E aí aqui a gente pode ver, por exemplo, como que algumas obras elas foram interferindo no projeto, né? Esse navio, quando eu vi, eu fiquei encantado. E ele, pessoalmente, como ele é menor, é uma escultura pequena, ele te convida a chegar perto e adentrar ele de alguma maneira. Então aquela primeira ilustração, né, do navio Retomada, ele surge dessa obra. Então as obras elas contaminam o designer. E aqui novamente mostrando esse navio, mas aqui o que eu trago é essa água. Tem muitos trabalhos dentro da exposição fazendo esse processo, né? De trabalhar com a água, de entendê-la também nesse lugar de cura. E no início da exposição se conversou muito sobre um projeto de várias bandeiras entrar na exposição. Então a ideia da bandeira lá da entrada principal, ela surge também dessa quantidade de obras com bandeirões, como a Calunga Grande que teve lá no início, aqui o trabalho de Maré de Matos que vai falar que a emoção é um direito. E o texto aparecendo muito forte também. Tô pensando rápido, Ventura Profana. E aqui eu acho que eu vou finalizar do catálogo falando do trabalho do Thiago, que ele foi fundamental para pensar aqueles grafismos, né? Tanto o grafismo que eu estava simbolizando água no navio Retomada, quanto os outros grafismos que a gente utiliza para marcar a página, para marcar a própria identidade visual e para trazer essa compreensão, né, dessas obras. Não só ele trabalha com isso dentro da exposição e do seu trabalho como um todo, mas ele foi uma das referências. E aqui é a artista cearense Maria Macedo, que está presente na exposição com a obra Dança para um Futuro Cego, de 2021. E aí eu acho que a gente pode fechar esse, Alex. Oi, Alex. E se tu puder entrar na página, na pasta Fotografias, vai ter um vídeo, que é um videozinho que a gente pode ver a exposição como um todo. Olá, eu sou M. Dias Preto, artista visual, Não vai designer ter áudio? e Mas arquiteto tudo bem. cearense. E estou aqui na exposição Atlântico Vermelho, na qual eu trabalhei fazendo o design gráfico, a identidade visual da exposição. Então, essa entrada, pensando esses dois bandeirões, foi feita a partir de um pensamento sobre água, e a água, essa água do Atlântico, né, esse meio de transporte que foi colocado, de levar pessoas de um continente a outro, e que simbolizou muito tempo uma dor. Aqui eu trago a água como uma simbologia de lavar, de curar, de encontrar outras possibilidades para essa negritude brasileira. Eu acho extremamente importante uma exposição como essa, trazendo tantos nomes incríveis, e estar nesse local, a ONU, o Fórum, é muito importante para a gente, para pensar essas modificações, como eu já tinha falado anteriormente.
A exposição aconteceu de 15 a 26 de abril, na ONU, no Palácio das Nações, em Genebra, Suíça. E eu tive a enorme alegria de fazer parte, não só do designer gráfico, mas indo até o Palácio das Nações e conferindo pessoalmente e bem de pertinho esses trabalhos incríveis e a força do trabalho do designer gráfico cearense. E mostra que sim, nós somos a terra do designer e é necessário agradecer os apoios que eu tive para chegar até aqui. Primeiro, à minha família, aos meus amigos e ao Instituto Dragão do Mar, que, de uma forma muito solícita, chegou junto e integrou esse movimento para que eu chegasse até a Suíça e pudesse participar deste momento tão louvável na minha carreira. Estou muito feliz, grato pela oportunidade e acredito que daqui para cima só coisas boas virão. É isso, gente. É um videozinho muito de prestação de contas. Olá, eu sou Eliseu Preto, artista visual, designer e arquiteto Eu acho cearense. que E isso. estou É aqui só na para exposição parar. Atlântico Vermelho, Obrigado. na qual eu trabalhei. E aí, Fazendo eu acho que eu design deixo gráfico, aberto para a identidade perguntas, visual né? da exposição. Para todo Então, mundo, assim, eu essa acho que entrada, em geral. pensando esses dois Eu não bandeirões, sei como é que a gente tá de tempo. foi feita a partir de um Tá pensamento sobre tranquilo? água. Então pronto, e é a isso. água, essa Fica água do aberto aí se Atlântico, alguém né? quiser perguntar alguma coisa. Sobre anterior que vocês falaram do fazer coletivo, fui pensando sobre o que é o design, tem essa questão da representatividade técnica, né? E quebra um pouco dessa mistificação da universidade, da autoria. E eu achei muito massa que vocês fazem esse poder do coletivo mesmo, e na questão do processo, que é um processo que a gente aprende mais e desenvolve mais coisas. Que era quem está fazendo, e agora é quando você conhece a arquitetura de Santa Cará, que é Rio Grande do Norte, que é quando você mostrou a questão dos rios. Me lembrou muito alguns trabalhos deles, se você quiser ver no Instagram, Senhor Cobra, e aqui uns trabalhos com história. Olha, 21 artistas, acho que provavelmente cada um com duas, três obras. Então, vamos dizer que tinha 60. Entre 40 e 60 obras. E levar essas obras daqui para lá, né? E aí o uso do tecido no designer também foi por isso. Porque como é uma exposição que ela vai circular, tinha que ser, assim, quando eu me formei em arquitetura, o meu projeto foi um projeto de escola de fotografia itinerante. E aí, estudando itinerância, a gente encontra o tecido como esse primeiro lugar, né? É um dos materiais mais utilizados na itinerância. E aí eu acho fantástico. Quando me apareceu a possibilidade, a Expografia pensou em fazer adesivo e eu cheguei com tecido para salvar a galera, na verdade. Ficou incrível. Ai, muito Também. obrigado. É legal a gente esse encontro também da gente estar vendo dois projetos completamente diferentes e como elementos a gente vai juntando os mesmos elementos, né? De tipo, é isso, tipografia, grafismo, ou tipo, como que no espaço a gente tem o título da exposição, né? Só para falar como que a gente tem elementos parecidos que a gente vai ter que usar ou vai ter que mostrar esse resultado e são completamente diferentes de soluções, né? E de histórias, enfim, de narrativas, de conceitos. Legal. Sobre a prática coletiva, eu não conhecia Marina, por exemplo. Então, assim, a gente trabalhou pela primeira vez e é isso aí, trocando e tipo...
Eu entrei para dar esse help no catálogo, mas era um arquivo, você fazia aí, Marina entrava, fazia e Barja fez as aberturas, as capas, então passou por todo mundo de maneira maluca, assim, dessa confusão dos arquivos. Mas é isso, para mim é uma delícia. Eu tava conversando com Barja quando a gente terminou, que é meu amigo e tal, e falando, pô, foi massa, amigo, porque foi um projeto que eu aprendi muito, assim. E é massa, sei lá, pô, tipo, você pensa, me formei em 2015 e é um projeto, e quando você troca e você faz assim, pô, que massa que eu consegui aprender com esse projeto, assim. Eu bebi da experiência dos meninos, assim, né? É meio que isso, que massa, né? Que rolou. Não, claro, claro. Por isso que eu sempre faço questão de falar assim, minha prática do design e o meu dia a dia é 8 horas no computador sozinha, né? Tipo home office, assim. Então, quando a gente transporta para esse projeto e pensar coletivamente, é isso, né? Dá um resultado bem mais rico. E eu acho que também a gente desconstrói um pouco, ou tenta, né, desconstruir a questão de ego mesmo, né? Da produção egóica de uma pessoa só, ou seja, tipo, e questionando isso, né? A gente vive em coletivo mesmo, né? É legal a gente ter uma ideia, às vezes a gente achar que é que tá, tipo, é a ideia, e vem uma outra coisa, soterra aquilo, e depois nasce outra, né? Eu fiquei pensando muito no texto de Nürnberg, tem modo de ver, que fala muito dessa questão da mistificação em cima da obra de arte, que foi criada para manter realmente esse estado quo, assim, que essa unicidade, essa aura, pela questão de autoria e de ser única, e essa questão do coletivo é muito mais potente. Com certeza, também. E uma coisa que eu fico pensando muito é que o design vem dessa demanda de mercado, né? Então é muito fácil você ficar nesse lugar de produção também, né? Maluca. E acaba que, assim, tem projetos que a gente tem que fazer só, né? Por também tempo, dinheiro e, sabe? Equipe mesmo e tal. Mas eu ia falar que mesmo os trabalhos que a gente faz sozinho, a gente troca. Não, é porque é verdade, porque às vezes você tá fazendo uma coisa sozinho, você fica meio sem referência, né? Tipo, será Vou começar que a te mandar também. faz sentido? A gente manda pros amigos. Pra isso, porque daí quando você divide com os outros, você tem alguma ideia, né? Tipo, sim, faz sentido, sei lá, né? Sim. Não, eu fui sozinho, né? Sim, é isso que eu tô falando por também. Por uma questão de tempo também. É. Essa identidade ela foi feita em 3 dias, na verdade. Tem. Eu tive que correr, assim. Tem esses mesmo. momentos também. Mas, obviamente, que tal hora eu tinha que perturbar um amigo ou outro pra dizer isso aqui tá... É isso. Tá tendo um impacto que é pra ter mesmo, que eu gostaria que tivesse. E aí eu fiquei bem feliz, porque nessa ocasião de ter ido, eu acabei encontrando uma pessoa que trabalha no Ministério de Cultura da Mongólia. E essa pessoa ela estava explicando que na cultura dela existe algo do visual que eles consideram para a arte o seguinte, que primeiro você tem que sentir tudo, você sente todos os elementos, para depois acessar o intelecto. E aí ela começou a descrever tudo que ela sentia com o designer, que eu tinha apresentado para ela, e ela começou a dizer que era sinestésico, que ela sentia o cheiro da água, que ela sentia o som, que ela sentia todas as movimentações que estavam ali presentes. E aí foi que eu entendi que chegou lá. Mas sozinho realmente tá hora baixo o desespero. É difícil. E fiquei com inveja do trabalho de coletivo de vocês. Porque tal hora a gente fica sozinho lá, meu Deus, como eu queria alguém só pra trocar mesmo, sabe? Trocar e Vamos trocar. pesquisar.
E aí torna tudo bem rico, assim, né? E todos ganham. Tem uma troca também que é muito importante, que é do design com o cliente, né? Por exemplo, ou o curador, a curadora, ou a tipografia. Então, é uma equipe mesmo que está ali, que é importante a gente ter diálogo e confiança, assim. Queria até agradecer a Cecília e a Jaque, que sempre foram muito, acreditaram no nosso trabalho e aceitaram nossas propostas sempre muito de cara, assim, sabe? Isso é bem legal. Eu fiquei pensando assim também nos dois projetos, mas eu sei mais próximo o daqui. Essas exigências do cliente, no caso, o nosso era o banco, então tinha exigência da cor, né? E de uma letra específica, mas eu nem sei se no final a gente usou isso, não, né? Mas a cor sim. Então, onde é que a liberdade de criação, sabe, encontra essa exigência de um cliente? Eu acho que em ambos os projetos, acho que tu também teve isso. E esse atravessamento, essa fronteira entre sua liberdade, sua criação artística e a arte que está no design, e esse impacto com o que o cliente quer, o que ele precisa, enfim. Eu acho que a limitação às vezes é potência mesmo, assim, né? Limitação de tempo, limitação pode ser uma potência mesmo, de tipo, ali é o ponto de partida. Então não vai abrir muitas outras coisas. Aquilo já é o ponto de partida e daquilo a gente tem que fazer potência. Daquilo a gente tem que erguer mesmo e encarar. Não adianta muito sofrer, eu acho, quanto a isso, sabe? Penso assim. Uma coisa que eu já tinha ficado com vontade de falar, mas aí com a tua pergunta fez todo sentido, que eu acho que a gente também conversou sobre fazer a parte de design tendo uma produção artística, né? Isso é uma coisa legal também, porque a gente às vezes está na posição de também ser a pessoa que está expondo, e eu sinto, pelo menos isso falando por mim, assim, eu sinto que fazendo esses trabalhos de design, eu fico feliz porque é uma coisa que sai, que existe no mundo rápido, sabe? Então você vê o catálogo impresso, você vê as peças circulando nas redes sociais, e às vezes na produção de ateliê é tudo mais estendido no tempo, e sei lá, às vezes você fica lá quebrando a cabeça para fazer um trabalho e não sai nada, ou, né, não sai como você planejou. E claro que o design também tem acidentes de percurso, mas é uma coisa que vai para o mundo, sabe? Mas acho que foi massa, assim, pensar. Tem sido fazer esse trampo de design gráfico para eventos culturais e especialmente para exposições de arte, porque é uma coisa que é muito cara para a gente, eu acho, assim, né? Tem outra questão que eu sempre penso, é que eu acho que as limitações fazem parte do processo de design mesmo, assim. Para mim é meio pesadelo quando o cliente X chega e faz, é livre, fique livre. Aí você faz assim, putz, assim, para onde eu vou? Aí por isso que é isso, eu acho que funciona como gajo, tipo assim, fique livre, mas você gosta de todas as cores? É um projeto que vai imprimir? É um projeto que vai funcionar só no digital? Então, acho que o design é pensar e trabalhar com esses fechamentos, assim, porque senão é isso, é uma entrega. Por isso tem a questão da data. Senão você vai, aí deixa, vira outra coisa. Acho que aí dentro dessa limitação você aprofunda até o fim, sabe? Eu acho que até projetos dos meus preferidos são os que tinham mais restrições, mas que você consegue subverter isso de alguma forma e falar, bom, dentro disso, o que eu consigo fazer, né? Tipo, enfim, levar até o limite, né? Essa restrição. Ou do tempo também, como você falou que 3 dias, né? Mas é isso, que resultado incrível. Milagres. 3 dias, mas teve um processo de pensar antes. Também não foi tão longo, mas tudo bem.
A questão desses limitantes, eu acho fundamental, na verdade, para mim, que tal hora eu sou uma pessoa que eu gosto de viajar, né? Então, assim, o nome da exposição era Atlântico Vermelho. Eu não ia poder fugir da cor vermelha. O primeiro limitante. Segundo, qual é o público? É um público de um fórum na ONU. Aí, gente, peraí, também não posso fazer uma coisa muito doida aqui, não. Vai ter que ser mais ok, né? E aí foi isso que foi dando essas limitações, né? Uma letra mais clean, vou aproveitar essa textura de água, porque também é fotografia, tá ligada à arte e tal, vamos... essas coisinhas, assim, que a gente vai colocando e que super ajudam, na verdade. Às vezes atrapalha, mas para mim costuma ajudar. Que como falou aqui, né? Se não dá um norte, desse estudo de público, ele é fundamental. E ele tem que vir antes do designer entrar. Mas muitas vezes não vem, né? A gente que tem que fazer ali. Tá, qual é o seu público? Como é que faz e tal. Faz parte do processo. E eu acho que quando não tem parâmetros, quando está aberto, é mais difícil porque com o nosso trabalho a gente vai começar a criar parâmetros para o cliente, né? E aí fica muito superficial, de tipo, você vai fazer uma coisa vermelha e o cliente vai fazer subjetiva, aí o cliente vai falar, ah, não, vermelho, sabe? Tipo assim, aí começa a criar parâmetros no processo. E aí isso fica mais trabalhoso, né? De tipo, idas e vindas, sei lá. Como se fosse o resultado material ali, né? Ajustes, e né? ajustes. Ah, não, mas não era isso. Ah, eu não sei se era isso. Porque o design também é uma característica que tem que resultar no produto, né? E não resultando na obra. Com certeza. E é isso, um produto, ele tem que comunicar, né? Ele tem que ser legível, ali tem os parâmetros que a gente tem que atender, né? É isso, ele está num fórum, como que ele vai, né, abrir a exposição. Foi lindo a bandeira até o chão, né? Incrível, parabéns. Alguém mais tem alguma pergunta? Então, acho que eu vou encerrar por aqui. Obrigado. Queria agradecer novamente a vocês. Foi muito especial esse encontro. E é isso. Obrigada e boa tarde. It's the when it came, so the black is about.